A gente abre o nosso Você Bonita desta quarta-feira com dicas mais do que especiais para longevidade. Será que tem algum segredo para a gente viver mais e viver melhor? Quem vai contar isso para a gente hoje é o dermatologista com prática em oxidologia, doutor Hamilton Macedo. Seja bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazer é nosso. Seja bem-vindo. Antes da gente começar, eu fiquei sabendo, doutor, que eu acho que a gente pode contar essas coisas, que a gente conta tudo, que você cuida da Sabrina Sato. A Sabrina, na verdade, a Sabrina passou a ser uma amiga já, porque ela é minha paciente já há 7 anos. Ah, é? Que bacana. Então, um beijo pra Sabrina Sato. Foi o seguinte, então, a gente tá querendo trazer a Sabrina já há um tempão, pra ela vir contar o segredo de beleza dela. Né, meninas? As minhas meninas sabem disso. Há um tempão que nós estamos atrás da Sabrina. Você pode falar pra ela que nós estamos aguardando ela aqui, viu, doutor? Falo sim. Quando ela passar por consulta. Tranquilo, tá bom? Obrigada. Tá, que as meninas estão correndo atrás dela. A Sabrina tem uma, a gente sabe que tem uma agenda aí, enfim, com muitos compromissos e nem sempre é tão simples pra participar. Mas a gente tá atrás, aguardem. Logo mais, Sabrina Sato vai vir contar os segredinhos de beleza e que, de fato, ela é uma das mulheres mais lindas realmente do Brasil, Concordo né? com você. Nossa, maravilhosa. Vamos lá, doutor. Esse assunto é muito legal, porque não basta viver mais tempo. Eu acho que a gente tem que viver e viver melhor, né? Viver para estar com problemas, com dor aqui, dor ali, doente e sem qualidade de vida não é tão bacana. Então eu queria que você citasse aí a primeira dica. O que é tão importante para a gente começar a pensar nessa longevidade? É assim, na verdade, com o avanço da medicina, o que acontece? O diagnóstico das doenças cada vez é mais precoce, os tratamentos também. Sem dúvida. Consequentemente, as pessoas estão vivendo mais. E, como você mesmo falou, para viver mais com saúde. Então, eu vim trazer aqui umas 5 dicas que a gente sempre comenta com nossos pacientes. A primeira delas é a alimentação, né? A alimentação, ela tem que ser baseada em, eu falo sempre da dieta dos 25%. 25% de fibras, 25% de carboidratos, 25% de proteínas e uma novidade, 25% de gorduras. Uau! É? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem as oleaginoses, né? Então são as gorduras que queimam gordura. São as gorduras boas, as gorduras que protegem o coração. A gordura que está na castanha do Pará, no azeite de oliva, e em todas as oleaginoses, né? Amêndoas também. Linhaça também, a gente pode considerar. Linhaça também. Né? Então, assim, hoje em dia, esse tipo de dieta faz com que tenha até uma ação sacietógena. Por exemplo, se numa refeição onde você fica parado, é importante você escolher um alimento adequado. Por exemplo, um lanche da manhã. É mais interessante você comer uma maçã, por exemplo, do que comer uma banana. Porque a banana ela libera a glicose muito rápido. Então isso faz com que você não utilize como fonte de energia, ela acaba se armazenando no corpo. Entendi. É diferente da maçã, por exemplo, que ela libera a glicose lentamente. Isso então, tem a ver, então, mais com o índice glicêmico do alimento. Índice glicêmico do alimento. Então, antes de tudo, isso. escolher um alimento com baixo índice glicêmico. Com baixo índice glicêmico, quando eu vou ficar parado. Mas, por exemplo, antes de um exercício físico, é necessário que você coma um alimento mais energético. Essa banana pode entrar lá, por exemplo. Entendi. Saber colocar o alimento certo na hora certa. Essa é a minha primeira dica. Isso faz toda a diferença. Você toda trouxe a diferença. Algum item aqui dessa parte alimentar que você quer destacar? Por exemplo, a gente falou da maçã, que é importante. Então, a maçã é uma fruta que é rica em fibras, né? Então, já faz parte daqueles 25% de fibras. Ela tem vitaminas, sais minerais e, principalmente, como você frisou, o índice glicêmico dela é baixo. Então, ela sacia por mais tempo. Entendi. Então, ela funciona como um alimento sacietógeno. Então, é considerado um alimento funcional. A gente também tem a proteína, que é a ricota, que está aí também, que a gente trouxe. A ricota é uma proteína bem magra. Proteína bem magra, que tem que compor a dieta. Né? A gente trouxe o arroz integral também, porque o arroz integral, ele também é uma fonte de energia e também uma fonte de energia mais lenta, né? Ele tem um índice glicêmico menor. Também os pães integrais, né? Que fazem parte da nossa dieta. Geral, e legumes em geral. Agora uma pergunta, doutor, já que a gente está falando dessa parte de alimentação e entra como o primeiro item aqui de dicas para essa longevidade, você concorda que o carboidrato à noite deve ser diminuído? Sim. Você é adepto a esse tipo de dieta? Depende. Assim, a gente tem que estudar cada caso. Por exemplo, se é uma pessoa que pratica atividade física à noite, o metabolismo dela está alto à noite. Então, esse paciente pode comer um pouco de carboidrato à noite. Perfeito. Mas, normalmente, as pessoas devem diminuir a quantidade de carboidrato à noite. Por quê? Se eu como menos carboidrato, o que vai acontecer com o organismo? Eu vou liberar menos glicose. Consequentemente, a insulina, que é o hormônio que joga a glicose dentro da célula, vai ser reduzido. Isso faz com que você libere mais o hormônio do crescimento, que é o hormônio
que leva à longevidade. Então, uma dieta com menos carboidrato à noite leva à longevidade. Olha que bacana, então, quanto menos carboidrato à noite, então. com total relação. Então, o hormônio do crescimento, ele aumenta essa longevidade? Ele aumenta sim, porque o hormônio do crescimento é como se fosse a bateria do carro, né? Ele faz com que o organismo se restabeleça e é o principal hormônio que é liberado, que é impedido de ser liberado quando você, ou impedido de liberado em menor quantidade quando você come mais carboidrato à noite. Entendi. Principalmente os simples. Por exemplo, comer um bolo de chocolate antes de dormir é um veneno para a longevidade. Veneno, total. Fora que engorda, da celulite, né? A gente está no inverno, mas tem que lembrar dos problemas que acontecem no corpo para se preparar para o verão. Olha, verdade, doutor, concordo com isso que você está dizendo. A gente só vai lembrar que a gente quer cuidar aí quando está acima do peso, quando o verão chega e aí o tempo fica curto, porque a gente precisa de meses, né, para cuidar disso, para que seja uma dieta balanceada, realmente. Exatamente. Bom, ainda falando um pouquinho dos alimentos, aqui você trouxe de exemplo a quinoa, né? Quinoa. Qual o horário que você acha mais interessante introduzir a quinoa? Porque ela é um complexo alimentar, Isso. ela tem tudo, né? A quinoa pode ser introduzida nos lanches, tanto da manhã como no lanche da tarde, junto com a fruta. Por quê? Porque ela tem uma ação sacietógena também importante. Ela ocupa um espaço no estômago, isso faz com que você aumente a plenitude gástrica. Olha, então, isso prepara para a última refeição, ser uma refeição mais tranquila. Na verdade, você pode introduzir em qualquer refeição, mas eu sempre recomendo meus pacientes nos lanches intermediários. Olha, normalmente com fruta. Tá, então a quinoa pode entrar aí como intermediário, tanto de manhã quanto à noite. Uma dieta balanceada, então ela tem que ser feita em 5 vezes, pelo menos. Um café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche e um jantar. Tá. É uma dúvida que as pessoas têm quando começam a fazer uma dieta, que acha que se não comer, emagrece. E é o contrário. Se você pula uma refeição, te dá mais fome para a próxima. Então, a chance de errar é maior. Né? Entendi. Então, não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Então, é assim, 5 refeições pelo menos. Pelo menos. E ainda pode comer uma frutinha antes de dormir? Pode. É aquilo que eu te falei, né? É no mínimo 5 refeições, mas se aquele paciente que tem fome noturna, ele pode comer uma fruta antes de dormir, sempre lembrando. Uma fruta que libera glicose lenta. Tá. Você poderia dar alguns exemplos, além da maçã? A maçã, a pera, a uva, o damasco é uma das frutas mais inocentes que tem. A ameixa, são todas essas frutas que você pode comer. Mexerica é legal? Não, mexerica tem índice glicêmico alto. Aí é antes do esporte, aí entra junto com a banana. Super me enganou. Eu como mexerica achando que mexerica é tranquilo. Mentira, jura? A pera tem índice glicêmico menor do que a mexerica? Bem menor. Carol, presta atenção, adoro aprender nesse programa. Como a gente aprende? Bom, doutora, falamos dos alimentos como uma dica, a nossa primeira dica para a longevidade. Vocês viram que tudo pode mudar, né? Se você não fizer direitinho, o alimento que pode ser seu melhor amigo pode virar inimigo. Se comer na hora errada. Se comer na hora errada. Vamos então para a segunda dica? Água. Água, essencial, né? Sim, porque a conta que você deve fazer é em torno de 40 ml por quilo de peso. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos, 40 vezes 50 vai dar 2 litros de água, né? Mais ou menos isso. Então, assim, o que é importante a água? Para realizar todas as reações químicas, a célula necessita de água. Então, se você toma água numa quantidade adequada, você já aumenta o seu metabolismo ou equilibra o seu metabolismo, que é muito importante. Entendi. Se a temperatura dessa água for fresca ou gelada, o organismo vai gastar calorias para transformar essa água em 37, que é a temperatura do corpo. Então, seria interessante tomar uma água fresca, né? Ou uma água gelada. Isso vai depender da tolerância de cada um. Tem gente que tolera tomar água gelada, outros fresca. Mas quanto mais diferente de 37 essa água, mais aumenta o metabolismo. Então, tomar água na quantidade correta e fresca, isso acelera o metabolismo. Que beleza! Então, mais uma dica para a longevidade. E tem que fazer a conta. Então, 40 vezes o seu peso. E aí a quantidade por dia que deve ser ingerida de água. Muito legal. A gente trouxe aí o copo d'água com gelo, então. É que num dia como hoje... Nem precisa. É mais difícil. E se a gente, falando, você está citando água, mas se a gente falasse dos chás, os chás também têm esse poder? A gente tem que falar para o paciente da água. Todos os líquidos entram nessa quantidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, a pessoa de 50 quilos que precisa de 2 litros, é de líquido no geral. Desses líquidos, a maior parte tem que ser de água. Entendi. Porque, por exemplo, você toma um chá e é um chá que tem alguma substância que vai interagir no teu organismo. Então, que chá
que quantidade. Aí a gente vai individualizar cada caso. Entendi. Por isso não é que no a gente geral, né? no geral. Não é liberado. Exatamente. Cada um tem então uma recomendação para ingerir tanto do chá. Uma das queixas muito grandes no consultório é os pacientes, doutor, a minha pele é seca, meu cabelo também. Quanto de água você toma? Eu esqueço, tomo um copo por dia. Não tem hidratante que consiga hidratar essa pele. Entendi. O melhor hidratante do corpo é água. É a água. Perfeito. Estão perguntando aqui no nosso e-mail, a Glaucia acabou de me passar o seguinte, se a suplementação de vitaminas também pode ser uma dica para longevidade. Pode ser. Eu não trouxe essa dica, nem vou falar dela, porque é individualizada. Perfeito. Hoje em dia, para repor uma vitamina, é necessário saber se está em falta. É necessário que o médico dose essa vitamina e constate que está em falta no organismo para poder repor. Entendi. Então, a gente vai falar mais das dicas no geral, mas é uma coisa que a gente faz no consultório, desde que o paciente esteja precisando, através de exames, seja constatado que ele está com deficiência de alguma vitamina. E às vezes essa suplementação pela alimentação pode ser até mais interessante, mas que para aquele paciente naquele momento a falta é tão grande que aí o comprimido às vezes é necessário. E como você mesmo falou, a palavra já diz, suplementar, algo, suplementar o que a gente está falando aqui, né? Então a suplementação não é, muitas vezes a pessoa toma a vitamina e esquece de comer, tá errado. Tem que comer e, se precisar, suplementar. Perfeito. Então, chegando vários e-mails, a gente falou agora da alimentação, mas a alimentação, de fato, eu acho que é o que o pessoal tem mais dúvida mesmo, né? Estão perguntando das frutas, doutor. O quanto de fruta a gente pode consumir por dia? Porque a gente já ouviu aí diversas vezes, eu pelo menos já ouvi várias vezes em matérias, até em revistas, que a gente deve comer 5 porções de frutas, 4 porções de frutas, e as frutas também são carboidrato, fruta também tem açúcar. Então, para a gente ter uma ideia, né, comer muita banana, comer muita manga, essas frutas com alto índice glicêmico, como a gente pode dosar para não ultrapassar esse equilíbrio? A dosagem é o seguinte, como eu falei no início do programa, é individualizada, mas o que acontece? Uma dica geral seria, em média, de 4 a 5 frutas por dia. E escolher essas frutas para comer nos horários corretos, aquilo que a gente falou. As frutas que têm índice glicêmico alto, na hora que a gente vai se movimentar. As frutas que têm índice glicêmico baixo, na hora que a gente vai ficar parado. Então, basicamente, é a regra. É saber escolher a hora certa. Ou seja, a pergunta que você vai fazer. Como você come de 3 em 3 horas, o que eu vou fazer nas próximas 3 horas? Eu vou ficar parado? Eu sou um executivo, eu estou no meu escritório parado? Então, eu não vou comer uma banana, eu vou comer uma maçã, uma pera. Entendi. Entendeu? Então, basicamente, seria essa dica. Vou fazer uma atividade física? Posso comer uma banana? A banana, né? Então, assim, seria uma das frutas que a gente... falou bastante da banana, mas é uma fruta que também, quando eu vou fazer atividade física, ela é rica em potássio, para evitar cãibra, então tem todas as fibras. Que legal. Então nesse sentido, gente, de fato, tem que escolher o horário certo, pensar nisso, isso vai fazer diferença. Aproveitando que a gente está falando ainda de alimentação, vou fazer uma pergunta da Leila. Leila, um beijo para você. Ela pergunta que horário ela pode comer pão. O pão é uma delícia, todo mundo gosta de pão, né? E a gente sempre fica com uma dorzinha na consciência quando come pão demais ou come pão na hora errada. Tem hora para comer pão? Tem. O pão pode ser comido principalmente na primeira refeição, né? No café da manhã, no de jejum. O pão sempre tem que escolher a massa integral. Né? Então, o pão sempre tem que ser integral. Como você trouxe aqui. Esse aqui é um exemplo de um pãozinho francês integral. Então, pode ser comido no café. No lanche, antes de ir para a academia, também pode ser importante. Por exemplo, é aquela pessoa que vai na academia e que fica meia hora. Então, o tipo de lanche que ele vai fazer é diferente daquele pessoa que vai para a academia e fica 2 horas. Entendi. Entendeu? Então, assim, quem fica 2 horas precisa de mais energia. Então, ele tem que comer um carboidrato simples e um carboidrato complexo. Né? Então, ele pode comer, por exemplo, o pão, né? E ele pode comer uma banana, por exemplo, que a gente já está falando da banana, né? Que é uma fruta que é muito popular hoje em dia no Brasil inteiro, já que o programa é para o Brasil inteiro. E fácil de levar e de descascar, enfim. Então, assim, o pão pode ser comido em qualquer refeição, mas a gente pede muito na primeira refeição, porque a farinha integral, ela é de liberação lenta. Então, isso faz com que você fique bem saciado até a próxima refeição, que seria 3 horas. Então, comer de manhã no café da manhã, perfeito. Perfeito. O pão foi feito para o café da manhã, digamos assim, e alguns lanchinhos intermediários. E a gente tem que ter muito cuidado com essas dietas que são à base de shakes, porque o nosso organismo, a gente precisa, a mastigação é fundamental. Se você toma um shake para substituir uma refeição, fatalmente você vai ter fome porque o organismo não mastigou, ou seja, o movimento mastigatório é importante. Manda recado para o cérebro. Sim, é importante para a sociedade. Olha, gente, isso é importante também, hein? Não dá para trocar a refeição. E é gostoso mastigar, sentir o sabor, né? Sentir o sabor. E mastigar bastante os alimentos. Vamos então para a nossa terceira dica. Além da alimentação, beber muita água.
Terceira dica. Terceira dica, uma noite de sono agradável. Isso eu concordo. Não tem nada melhor que uma bela noite de sono. Durante o sono, você libera 2 hormônios, né? Que é a melatonina e o GH. Tá. A melatonina, ela atua de 2 frentes. Primeira frente, ela atua aumentando a fase REM do sono. Então, isso faz com que você tenha uma noite de sono mais reparadora. Tá. E a segunda frente é que, hoje em dia, existem vários estudos mostrando que a melatonina protege contra o câncer. Então, isso atua na longevidade. Olha que bacana. Né? Então, assim, até uma dica para os ouvintes, se você digitar no Google, né? Então, você digitar a melatonina e digitar câncer, você vai ver que tem vários trabalhos científicos mostrando a importância dele para essas 2 coisas. Então, é importante uma noite de sono, que é bem dormida. E é por isso que nós temos um travesseiro aí seria de 6 a 8 horas, depende da necessidade de cada organismo. Perfeito. E aquele tênis que está ali, doutor? Aquele tênis é porque a atividade física faz importância para a longevidade. Por quê? Quando eu faço atividade física, todo o trabalho que você lê hoje em dia fala da importância da atividade física para o coração, da importância da atividade física para as doenças pulmonares, né? É importante para o emagrecimento, para o aumento de massa muscular. Uma das grandes novidades, né, que assim a imprensa divulga pouco, é porque quando eu faço atividade física, eu libero no cérebro 2 substâncias, que são as endorfinas e a serotonina. Então, o exercício funciona como um anorexígeno para controlar o apetite e principalmente para manter o peso, além de todas as funções que a gente já sabe, né? Aumento de massa muscular, perda de tecido gorduroso. Então, a atividade física faz parte desse processo. Quanto tem que se fazer? É uma pergunta que se faz a todo mundo. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, quem está no peso ideal, 6 vezes por semana, 30 minutos. Tá. Quem não está no peso ideal, todos os dias, 30 minutos. Não existe a lei da compensação, ou seja, eu não posso fazer atividade física 2 horas num dia e passar 3 dias sem fazer. É verdade. Por quê? Porque todos os dias você libera hormônios do estresse, que é o cortisol. E a atividade física, através da liberação das endorfinas e da serotonina, diminui o estresse do organismo. Vai combater, então, esse Que tipo de esporte deve ser feito? Depende de cada um. Por exemplo, andar de bicicleta, correr na rua, ir a uma academia, fazer uma aula de dança. Por exemplo, hoje está um dia frio, você está com preguiça de ir na academia, ligue o seu som e dance meia hora na sua casa. É importante que você pratique algum esporte. Se mexer meia hora todos os dias. É fundamental. Perfeito. Vamos então para o nosso último item de longevidade, que não está aqui representado, mas que eu já sei qual é, que eu já dei uma lidinha. E achei muito interessante, queria que você falasse, é a meditação, né? Meditação. Por que a meditação? A meditação porque durante a meditação, 10 minutos de meditação por dia, você vai liberar endorfinas e também vai liberar a serotonina. A serotonina faz parte do processo de melhora da saciedade. Então, quando eu equilibro a serotonina, eu diminuo a depressão, eu diminuo a compulsão alimentar e compulsão por fumo, todas as compulsões do organismo. E também as endorfinas, ela tem uma ação também analgésica. Então, muitas vezes, o paciente relata que quando ele medita, diminui as crises de enxaqueca, por exemplo, diminui as dores do corpo. Então, quem tem doenças crônicas, é interessante a meditação. Olha que bacana. Então, 10 minutos. 10 minutos de meditação por dia é suficiente. Então, eu sempre falo para o meu paciente, eles têm mais dificuldade, o que as pessoas têm mais dificuldade hoje em dia é de parar para meditar 10 minutos. É verdade. Se eu pedir para você parar aqui 10 minutos para meditar, você vai ter dificuldade, como todos nós. É né? verdade. A meditação é uma prática, né? Então você vai começando a praticar e você vai vendo essa importância. Um momento para você ficar tranquilo, em silêncio, né? É importante que tudo ao redor esteja em silêncio também e você se concentre. Se concentre. Basta se Exatamente. concentrar. Por exemplo, uma oração é uma forma de meditar, né? Você se desliga de tudo. Aproveitando essa semana que o Papa está no Brasil, então, se a gente começar a orar 10 minutos, Sem então dúvida. isso vai fazer com que você libere De esses repente, hormônios. antes de dormir também, para ter uma noite de sono mais agradável. Isso, né? foi muito importante a sua intervenção. Quando eu medito antes de dormir, eu vou liberar mais endorfinas e essas endorfinas aumentam ainda a liberação de hormônio do crescimento e melatonina. Então isso melhora a qualidade do sono. Olha que importante. E vale a pena, gente, são só 10 minutinhos. Eu acho que com a prática diária, aquilo começa a fazer parte da vida e a gente faz sem perceber.
né? Eu, por exemplo, não consigo levantar sem fazer um alongamento na cama, sem rezar, sem pedir pro dia, sem agradecer. Não consigo, eu preciso me esticar inteira, abrir os braços, mas eu fico ali uns 5 minutos. Aí sim, tô pronta para levantar. Então isso já é um hábito na minha vida. E eu acho que antes de dormir, se a gente fizer a prática, melhor ainda, né, doutor? Só posso te agradecer. Obrigada por ter vindo. Te espero numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre Obrigado a você. E outros assuntos ligados à longevidade, principalmente qualidade de vida. Como é bom poder ter qualidade de vida, né? Eu acho que a gente só sente a qualidade de vida quando todos os dias a gente olha para esses itens e fala, ó, minha consciência está tranquila. Eu estou cumprindo pelo menos quase todos. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo colocar no dia a dia. Obrigada, viu, doutor? Eu vou agradecer aqui. Quem quiser, né, agradecer o doutor Hamilton Macedo, quem tiver dúvidas e quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, pode acessar o www.hamiltonmacedo.com.br. hamiltonmacedo.com.br. Doutor, muito obrigada, te espero. Vamos fazer o seguinte? Obrigado a você. Eu gostei da ideia agora que me veio na cabeça. Lilzinha, a cara da Lilzinha. Contigo, Lilzinha. Vou fazer uma pauta, Sabrina Sato e o doutor? Vamos unir os dois, já que ele já é médico e amigo da Sabrina, como ele disse. Fechou? Então tá bom, doutor, você volta com Sabrina Sato e nós vamos falar sobre a beleza da Sabrina, tudo, porque tem muita dica que ela pode dar, né, mulherada? Vamos combinar que aquele corpite ali, ó, tem muita dica bacana. E com você ao lado, como é o médico dela e tudo mais, a gente entra na parte, claro, ela como a paciente, você na parte da medicina. Combinado, doutor? Então tá bom, já fechamos essa pauta, tô esperando vocês. Obrigada, até a próxima.